Eu quero fazer só uma reflexão com vocês hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mas abrisse mesmo, apesar dela vir para cá, abrisse aí, para que você deixasse marcado e refletisse depois sobre aquilo que eu quero discorrer com você aqui. João capítulo 3, verso de número 1. O encontro às escuras de alguém que tem muito a perder, de alguém que não quer ser descoberto, de alguém que está extremamente confuso, de alguém que é altamente conhecedor do Velho Testamento. Ele é um mestre, certo? Ele é um príncipe entre os fariseus, seu nome Nicodemos, mas ele vai procurar Jesus, porque algumas coisas não estão batendo muito na sua mente. Ele está com alguns pensamentos, com algumas discordâncias, ele está com dificuldade de entender. Todas as vezes que o Espírito Santo chega, todas as vezes que a palavra de Deus chega, ela vai romper alguns paradigmas, ela vai entrar em confronto, em atrito com algumas crenças, muitas vezes limitantes, com alguns valores que precisamos quebrar. E esse é um encontro muito especial, certo? João capítulo 3, verso 1, deixa eu ficar com essa tradução. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e não espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crês, como crereis se vos falar das celestiais? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continue falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nessa hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Isso. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a maneira cujo qual o Senhor encara a individualidade das pessoas, a maneira cuja qual Ele aborda o nível de atenção que Ele oferece, a preocupação que Jesus tem de fazer uma abordagem muitas vezes individual. Nós temos um texto que diz que havia um homem entre os fariseus, havia uma mulher adúltera, havia uma mulher cirofenícia, havia um cego, havia um paralítico à beira do tanque. Jesus nunca teve problemas de atender a demanda de uma pessoa. Me parece que o propósito bíblico é falar da importância que o indivíduo tem para ele. Enquanto muitas vezes um pastor, um líder religioso, um cantor, estaria preocupado no número de pessoas que estariam ouvindo, uma igreja cheia,
né? Lotada, num ambiente cujo qual ele pudesse expor seu talento, expor seu conhecimento. A Bíblia sempre ressalta a importância que Jesus dá a um indivíduo. Nós vemos ele atravessar o mar, uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, a incompreensão do povo do lado leste do mar da Galileia, no território de Gadara, para libertar apenas um homem. Nós vemos ele entrar em confronto em João capítulo 8, no embate quanto os escribas e fariseus lhe questionam a respeito da salvação daquela mulher que está prestes a morrer apedrejada, e Jesus enfrenta a lei de Moisés para defender uma única mulher e mandar ela de volta para casa. Nós olhamos quando ele tem um encontro com uma mulher samaritana no poço de Jacó, e uma única mulher é abordada por ele, que pretende ficar sozinho quando conversa com ela. Você olha 12 de seus discípulos, evangelistas, altamente preparados, quase há 3 anos, voltar de Samaria, de mãos vazias, e você vê uma única mulher que ele foi lá conversar, voltar até ele, trazendo homens da cidade para ouvi-lo. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que você é importante para Deus. Talvez você não seja importante para as pessoas, porque não cumpre o protocolo da importância, o carro, a roupa, os utensílios, a casa e tantas outras coisas, que para algumas pessoas você tem que ter para se tornar importante. Para Deus, a única coisa que torna você importante é existir. A partir do momento que você existe, automaticamente você já é importante para Ele, a ponto de fazer com que seu filho morresse na cruz do Calvário por você e por mim. Não interessa a casa de que você mora, o carro que você anda, sua formação acadêmica. Não interessa se as pessoas acham que você é importante ou não dão nada para você ou por você. O texto diz que havia um homem entre os fariseus, e não interessa se é entre os fariseus, se é entre os adúlteros, se é entre os endemoniados, se é entre os endividados, não interessa. Se tem alguém, ele vai agir a favor desse alguém para mudar a história dessa pessoa. Me parece que nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que busca reduzir a sua autoestima e sua autoimagem a zero. Vivemos um ambiente onde algumas pessoas se sentem privilegiadas porque têm um número de seguidores, um número de curtidas, um número de likes, e outras não têm. E se eu não tenho, então eu tenho que sentir menor do que outras pessoas que têm. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. O texto começa dizendo que havia um homem, e quem é esse homem? Ele é um príncipe entre os judeus, ele é um fariseu, ele é da turma da sinagoga, que não consegue entender o que Jesus está fazendo. Eles, por não entenderem, optaram por dizer que Jesus tinha demônio, que o poder cujo qual ele operava milagres era oriundo das trevas. Mas o texto diz que um dentre esses homens, seu nome Nicodemos, ele está confuso. Ele vai de noite encontrar-se com Jesus. Provavelmente ele não quer que ninguém saiba que ele está ali. Ele sofrerá repressão se descobrirem que ele foi procurar Jesus. Ele pode perder seu prestígio, sua imagem pode ser maculada. O que vão dizer dele se agora ele aparece numa foto no seu perfil do Instagram, ao lado de Jesus? Pare e pense. Nicodemos é alguém que espera escurecer, não apenas uma escuridão do dia, mas há uma escuridão na vida desse camarada. Ele me parece estar num ambiente tenebroso. Ele me parece estar num conflito muito grande entre o que ele sabe do Velho Testamento e entre a força e os milagres que Jesus está trazendo consigo.
Ele não é o único, pelo menos no discurso que vai fazer. Me parece que tem mais alguém que nós conseguimos até conjecturar mais à frente. Mas o texto diz que de noite ele procura Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus for com ele. Presta atenção. Quando ele está diante de Jesus, ele está sozinho. O único evangelho que narra isso é João. Mas Nicodemos diz: sabemos que és mestre. Sabemos quem, se ele está sozinho? Por que é que ele usa o verbo no plural, se ele está sozinho diante de Jesus? Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos é alguém que, apesar de ser altamente conhecedor, ele não é mais um menino, ele é alguém maduro, que procura saber e investigar, que procura olhar mais de perto, interrogar, avaliar, para tomar suas conclusões. Ele sabe muita coisa sobre o Velho Testamento, e dentre as coisas que ele sabe do Velho Testamento, é que o Messias era prometido, e que ele viria de um ambiente simples, que ele seria um libertador. E agora o que ele está vendo para ele parece o Messias, parece o libertador, e ele quer olhar Jesus mais de perto. Mas quando ele procura Jesus, eu acho interessante a dureza com que Jesus trata ele. Eu não sei se você observa, mas 3 vezes, pelo menos a tradução me permite pensar desse jeito. Quando alguém fala com você alguma coisa, que você repete, como Jesus repetiu, na verdade, me parece que essa é uma expressão que Jesus quer dizer: para ser sincero com você, Nico, você não sabe de nada. Porque 3 vezes ele fala, na verdade, cara, vou falar com você. Pare e pense. O que esse camarada quer? Por que é que ele foi procurar? O que é que vai sair dessa conversa? Isso é muito interessante. Quando ele diz, e chama Jesus de mestre, e diz que ele reconhece que Jesus é mestre, bem sabemos que és mestre. Jesus poderia dizer, poxa, que legal, finalmente alguém na sinagoga vindo aqui me chamar de mestre. A palavra está chegando até lá, mas não é isso que Jesus faz. Porque Nicodemos, apesar de saber, ou já desconfiar, de que Jesus pode ser o Messias, o prometido, ele ainda não tem coragem de fazer isso às claras. Ele ainda tem medo da opinião dos outros. Por isso que ele procura Jesus à noite, no escuro. Por quê? Porque se alguém descobrir na faculdade onde ele estuda, se alguém descobrir no meio do ambiente de empreendedorismo que ele frequenta, se alguém começar a descobrir que você anda com esse tal Jesus, que requer uma mudança de postura, de posicionamento, talvez você não vai ser mais muito bem visto. Então é melhor você, Nicodemos, manter isso às escuras, manter isso em segredo. É melhor continuar com vergonha de dizer para seus parentes que agora você se converteu, de que agora as coisas são diferentes, de que agora um palavrão não cabe mais no ambiente cujo qual você frequenta, uma bebida alcoólica agora não faz mais parte de seu cotidiano, esse tipo de negócios escusos, incorretos, não faz parte agora mais da sua vida. Não. É melhor encontrar com Jesus de noite, para que ninguém saiba que eu tive com ele. A história de Nicodemos é muito mais próxima de nós do que podemos imaginar.
E é por isso que Jesus não refresca. É por isso que Jesus vai ser duro com ele. Porque o que Jesus quer dizer para ele é o seguinte: você pode achar muito vantajoso ter vindo encontrar comigo às escuras, às escondidas, mas eu vou falar para você algumas coisas que você precisa ouvir, Nicodemos. Verso 3. Na verdade, eu vou te dizer, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Já já Jesus vai fazer uma analogia no nascer de novo com o batismo, aquele que nasce da água. Porque segundo o texto está me expondo para que eu veja o reino de Deus, para que eu tenha um entendimento de que ele é real, eu vou precisar de arrependimento. E essa é a postura da água. Quando nós nos batizamos, o que nós estamos dizendo é que o velho homem foi sepultado e agora o novo vai nascer. E quando eu me arrependo, eu estou perto, eu ainda não vou entrar. Não, Jesus vai dizer algo mais forte para ele. Mas Jesus disse: aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então diz assim: como pode um homem nascer já sendo velho? Como? Que proposta é essa que o Senhor está me fazendo? Eu não estou conseguindo entender. Que história é essa de nascer de novo? Eu poderia tornar o ventre da minha mãe, entrar no ventre da minha mãe para nascer? Verso 5, novamente Jesus diz: na verdade, Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa: aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Preste atenção: aquele que não nasce de novo não pode ver. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar. Preste atenção. Jesus está conversando com ele e diz para ele: olha, se você se arrepender, você pode ver. Nasce da água. Mas quem nasce do Espírito é convencido de pecado, justiça e juízo. E tem um entendimento que precisa de conversão, não apenas arrependimento. Arrependimento é o sentimento que eu tenho por aquilo que eu fiz. Conversão é a força cuja qual eu vou empregar para não fazer de novo. Mudança de vida. Hoje nós não conseguimos mais medir a nível de comportamento quem serve a Deus e quem não serve. Está tudo bagunçado, e quando nós falamos disso, parece que nós bagunçamos. Hoje nós conversávamos um pouco sobre isso. O que Jesus está dizendo: se você quer ver, se arrependa. Se você quer entrar, se converta. Porque arrependimento não tem conotação de mudança. O que tem conotação de mudança é conversão. Por isso Jesus diz: olha, na verdade, primeiro ele diz sobre arrependimento: se você nascer da água, você pode ver o reino de Deus. Mas ele diz: como eu posso nascer de novo? Jesus diz: nasça da água, arrependimento, mas nasça do Espírito, conversão. Porque somente aquele que se arrepende e se converte, é isso, é mudança. Pastor, mas a salvação não é por graça? Claro que é por graça, um favor que nós não merecemos. Mas a Bíblia diz que aquele que obedece à palavra do Senhor, cumpre. Ok? Jesus disse que seria seus irmãos. Jesus disse que seria sua mãe. O que Jesus está dando uma conotação é: aqueles que obedecem à palavra e cumprem a palavra vão poder ir para a minha casa, porque são meus irmãos, minha mãe. Jesus está explicando isso para ele, mas ele tem dificuldade.
Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E sabe o que é mais interessante? É que Jesus, no verso 10, ele me parece que, olha o que ele diz: tu és mestre em Israel e não sabe disso, cara? Eu te falei das coisas terrenas, você não entendeu? Imagine se eu começar com você, ou começar a conversar com você sobre coisas espirituais. Eu preciso que você entenda a postura que Jesus está tendo com Nicodemos. Porque ele era alguém que queria viver com ele, com Cristo. Mas era alguém que queria viver com Cristo de uma forma, me parece, oculta. Não tinha coragem de assumir, de tomar uma postura, de rever seus valores, até porque o ambiente cujo qual ele estava era horroroso. Se Nicodemos entra numa sinagoga dizendo que agora caminhava com Jesus, ele seria expulso e poderia ser apedrejado. Eu entendo que ele tem muito a perder, mas Jesus não refrescou a postura dele, porque ele tinha alguma coisa a perder. Nós não temos mais tempo, não cabe mais no mundo que vivemos ficarmos em cima do muro. Nós precisamos de um posicionamento. E é isso que Jesus... Mas sabe o que mais me impressiona? É que depois dessa conversa toda, que dura do capítulo, ou do versículo 1 ao 21, Nicodemos vai embora como se não tivesse acontecido nada. A conversa termina como se nada tivesse acontecido. Eu fico imaginando se Jesus tivesse o comportamento de nós evangelistas do mundo pós-moderno. Isso seria frustrante, pensa. A gente está evangelizando, cara, nasce de novo, nasce da água, nasce do Espírito, você vai entrar no reino de Deus, de repente acaba a conversa e o Nicodemo vai embora, e você fala: Nicodemo, levanta a mão, aceita Jesus. E o Nicodemo vai embora. Sabe o que me pareceu nesse texto? A história do jovem rico. Terminou em nada. Lembra? Vai e vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois você vem e me segue. O jovem rico foi embora igualzinho o Nicodemos. Não há mais registro de que eles se encontram. Pelo menos eu não vi Jesus tendo um encontro com o jovem rico de novo. Jesus tendo um encontro com Nicodemos de novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Guarde isso. Quando você prega a palavra do Senhor com autoridade, fique tranquilo, porque a palavra responde por si mesmo. Pare de querer resultados imediatos, porque nem todo mundo se converte imediatamente, não. Você tem que fazer igual o vírus aí do Covid, infectar os outros. Eles vão embora para casa sem saber que estão doentes. De repente começa a tossir. O que tem? Covid. Quem te passou? Quem tinha. Às vezes nós queremos que as pessoas se convertam naquele momento, naquela hora, do nosso jeito. Não, Jesus bateu um papo. Qual é a diferença entre Lucas 18, do jovem rico, certo? E João 3 de Nicodemos? A maturidade de Nicodemos. Quando Nicodemos não entende o que ele faz, pergunta. Quando o garoto não entende o que faz, vai embora. Ô gente, não é fácil entender o Evangelho. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Eu sei que talvez você tenha muitas perguntas, muitos questionamentos, e muitos deles eu não tenho resposta, mas tem alguém que tem, e ele está com você todos os dias. Ele é o Espírito Santo.
Eu gosto do Nicodemo, que ele está conversando com Jesus. Jesus falou que tem que nascer de novo. Ele falou que nascer de novo, rapaz, como é que nós nascemos de novo? Posso eu entrar no ventre da minha mãe para nascer? Jesus falou, Nico, não é assim. Tem que nascer da água, do Espírito, aquele que nasce da carne é carne. Todas as vezes que ele não entende, ele questiona. Ele está conversando com Jesus, falando da pequenez de sua mente, da sua dificuldade. Quando ele vai de noite, ele está dizendo de seus medos, da sensação de poder perder determinadas coisas que para ele é importante. Então, quando a história termina, ele vai embora e parece que nada aconteceu, nada. Mas quando eu olho para Nicodemos de novo, eu nunca mais vou vê-lo com Jesus. Hoje eu falei isso na classe de novos. Eu sou adepto de um crente que vem à igreja no máximo 3 vezes por semana. Eu não gosto, Cláudio, estou falando mal de quem faz. Eu não gosto de sistemas religiosos que colocam a pessoa todo dia dentro da igreja, que a gente nem sabe se a pessoa é crente. Eu gosto de gente que vem aqui, pega a ferramenta e vai lá fora e usa. Eu quero que tiver gente que vem aqui e pega intimidade e usa lá fora. Quando nós olhamos, nunca mais eu vi Jesus, nem com um jovem rico, que não entendeu a mensagem, foi embora. Jesus não mandou ele vender nada. Logo depois que ele sai do encontro com o jovem rico, ele entra na casa do velho rico. Lucas 19, 18, jovem rico. 19, velho rico, Zaqueu. 18, vende o que tu tens, dá aos pobres. 19, não precisa vender nada. Nicodemos é que diz, eu decidi dar metade dos meus bens. Quando eu olho para esse texto, o que eu vejo aqui, um encontro com Jesus, não fez nada com o jovem rico, e mudou a vida de Nicodemos para sempre. Oi? Não, vamos lá. O encontro com o jovem rico, não sei o que eu falei, porque às vezes a gente fala rápido. O encontro com o jovem rico não fez nada na vida dele, mas o encontro de Jesus com Nicodemos, uma vez, mudou a vida de Nicodemos para sempre. Pastor, o que você está querendo dizer? Que isso acontece o tempo inteiro. Está assim de gente na igreja, e uns se comportam como um jovem rico, encontra com Jesus, e o que acontece? Nada, vai embora do mesmo jeito, ainda mais triste do que entrou. E nós temos gente como Nicodemos, que entra, tem um encontro e vai mudar a sua vida para sempre. Mas pastor, se o senhor disse que eles não se encontraram mais, onde esse negócio está escrito? Coloca para mim na tela, por favor, João 7, 45. João 7, 45. Vou ler bastante, mas eu vou falar pouquinho, estou terminando. E os servidores, soldados, em algumas traduções, eles estão sendo enviados para capturar Jesus. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que não os trouxeste? Olha só, esse texto fala, volta lá, do momento em que os caras estão indo para prender Jesus e voltam sem Jesus. Então eles perguntam, por que não o trouxeste? O não trouxeste. Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, ela é maldita, por isso que ela acredita nele. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz?
nas entrelinhas, o que Nicodemos está falando? Eu fui bater um papo com ele. Eles perguntam: creu algum dos principais, dos mestres, dos fariseus? Quem crê neles é pobre. Quem crê neles são essas pessoas incultas. É isso. A fé é o ópio do povo, é um entorpecente, é aquilo que vem, é isso. É isso que uma casta que se acha privilegiada, intelectual, erudito, pensa. É a mesma coisa, só mudaram os títulos. O que ele está dizendo é: quem é instruído, quem tem grana, quem é bem formado, não vai acreditar nele. Creu nele algum dos nossos? Aí Nicodemos diz, ainda meio tímido, às escuras, é verdade, porque ele está dizendo: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Presta atenção no texto. Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Verso seguinte: e cada um foi para sua casa. Presta atenção. Ele já está bem, mas não caminhou o suficiente, não. No embate com seus correligionários, Nicodemos não tem a coragem de assumir e de defender Jesus. Utiliza a lei, muito tímido. Deixa eu falar uma coisa para você: se você tem vergonha de ser crente, se você tem vergonha de se posicionar, se você tem vergonha do que é certo, talvez porque o número de pessoas que estão fazendo as coisas erradas estão crescentes cada vez mais, saiba que você vai pagar por isso. Eu entendo que a coragem não vem do dia para a noite. Nós vamos mudar do capítulo 7, já, e você vai ver um outro Nicodemos. Cadê Jesus? Jesus não está lá. Estão falando sobre ele. Mas Nicodemos agora, ainda, tentando uma maneira de defender Jesus de forma sorrateira, de forma que a sua imagem ainda não esteja comprometida. Sabe por quê? Porque politicamente correto é a pessoa que é capaz de negociar ou quebrar seus princípios para manter a sua imagem limpa em qualquer lugar que estiver. Em outras palavras, politicamente correto é um covarde. Gente que não tem posicionamento, porque fica preocupado com o que vão pensar, com o que vão deixar de pensar. Então, se alguém me pergunta se algo está errado, eu respondo de acordo com o ambiente cujo qual eu estou. Se vai comprometer a minha imagem, corrupção não é tão ruim assim. Se vai comprometer a minha imagem, homossexualidade não é um problema. Se vai comprometer a minha imagem, qualquer tipo de divórcio vale. Qualquer tipo de amor vale. Todos os caminhos levam para Deus. Aprenda uma coisa. Essa frase, todos os caminhos levam para Deus, isso é a maior verdade do mundo. Porque todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Qual é? A morte. E a morte leva você a ter um encontro com Deus. Então todos os caminhos levam para Deus, mas só um caminho leva você para Deus com o passaporte carimbado, com o direito de entrar no reino dele, e esse caminho é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou os caminhos, ele disse eu sou o caminho. E é assim que funciona. Quando eu vou olhar o próximo texto, agora me parece que já não faz mais muita diferença para Nicodemos. Capítulo 19, verso 38. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, um senador, o senador José de Arimateia, discípulo de Jesus, igualzinho a Nicodemos, mas oculto por medo dos judeus. Agora eu entendo por que é que Nicodemos usou o verbo no plural quando diz mestre.
bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Me parece que bem sabemos, ele já estava dizendo de José de Arimateia, ou de algumas outras pessoas, que ainda preferiam estar em oculto. Mas agora não dá mais tempo. Depois disso, José de Arimateia, Jesus já está morto, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, rogou a Pôncio Pilatos, usou seu poder político, que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. 39. Bota o próximo, por favor. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Preste atenção. Um encontro de Nicodemos com Jesus. Com Jesus. Um encontro de Nicodemos com Jesus mudou a vida de Nicodemos para sempre. Medos, angústias, perda de posicionamento, comprometimento de imagem, tudo isso ele teve que enfrentar no capítulo 7. Mas no 19, me parece que um outro Nicodemos é o que nós encontramos. Aquele que agora de dia leva o composto de mirra, de aloés, naqueles compostos, né, para perfumar o corpo. É ele que está indo reivindicar o corpo de Jesus, juntos de José de Arimateia. A minha palavra hoje, primeiro é para mim. Para mim. Essa semana eu me posicionei na internet a favor de um governo que para mim não é o ideal. Não. Mas é o que eu acredito ser o melhor para o momento. Porque eu resolvi me posicionar. E eu não tenho problema nenhum com quem luta por aquilo que acredita. E preste atenção, não tem a ver com ganhar ou perder. Aprenda uma coisa se você vai caminhar comigo. Lute pelo que você acredita. E mesmo que você perca, você ganhou. Porque você defendeu aquilo que você acreditava. Não seja um covarde. Essa é a grande verdade. Nós temos aqui, sabe por que Jesus vai para um túmulo? Porque um senador que tinha um coração, mesmo apesar de muitas limitações, por medo de toda a pressão que os judeus poderiam exercer e influência sobre Roma, para removê-lo de seu cargo, e poderia, porque a religião sempre teve muita força, essa é a grande verdade. Mas o que eu quero dizer para vocês, esqueça o lado político, eu só fiz uma colocação. Não dá mais para viver em cima do muro, nós precisamos de uma igreja que tenha comprometimento com Deus, que não tenha vergonha de Cristo, que tenha coragem de falar de dia, de peito aberto. Ele é meu Senhor, é o meu Salvador, isso é pecado, eu não compartilho com isso. Ah, então não vou andar mais com você, amanhã faz 2 dias. Nossa, você é retrógrado, ultrapassado. Beleza, nós não vamos caminhar juntos, quer ir embora, vai embora. Postei isso na minha rede social, se você me acompanha sabe. Falei, quem quer deixar de seguir, deixe que amanhã faz 2 dias e dane-se. Nós não podemos brincar mais, meu irmão. Você tem que sair daqui amanhã vivendo Jesus. As pessoas têm que olhar para você. O que aconteceu? Você mudou tanto. Ou você fala, eu estou assim numa vibe espiritual. Está andando com quem? Com Jesus. Jesus não andaria com você nunca. Aí você fala, ele morreu até por você, que não merece. Você está rindo, mas o assunto é sério. Eu gosto demais desse texto. Sabe por quê? Porque tem a ver com uma pessoa só.
E esse alguém é você, sou eu. Fala para quem está do seu lado: Jesus foi com a sua cara. Ele gostou de você. Pode ficar de pé? Isso. Você tem que ir embora. E as pessoas têm que olhar para você e falar assim: o que aconteceu com você, rapaz? Você está tão de fé? Você está tão mudado? Você agora quer orar? Você nunca orou? Ou você agora está lendo a Bíblia, você só lia o WhatsApp? Que agora? Agora está chato, né? Eu aprendi que é assim, olha só. Quando você se converte, alguém fala: converteu? Converteu. Agora virou crente. Vai enriquecer pastor. Andar com Bíblia. Vai, crentinho. Isso. Aleluia. Isso. Aí o tempo passa, você permanece. Aí a pessoa que implicava contigo fala assim: estou numa luta, rapaz. Uma luta, menino. Nossa. Sua vida melhorou, né? Louvado seja Deus. Pois é, menino. Aí o tempo passa mais um pouquinho. Leva o meu nome aí. Leva o meu nome aí, bota lá na roda. Né? No circo, né? No circo, lá no meio do sal. Bota lá. Aí você traz da mesma pessoa que... Aí você pergunta depois, né? E aí, irmão, como é que tá as coisas? Aí a pessoa já sabe que você se preocupou, que você lembrou. Falou: olha, menino, graças a Deus, aquela oração. Aí passa uns dias e fala assim: o culto lá é que dia mesmo, hein? Qualquer hora dessa, vou dar uma passadinha, porque estou sem tempo. Mas qualquer hora eu vou. Aí de repente, quem é que aparece? A pessoa: irmão, vem fazer uma visita. Você fala: senta aí, infeliz. Senta aí, senta aí, senta aí. Excomungado. Me perturbou tanto. Isso aqui é maneiro, gente. Todo mundo tem que se render. Então fecha seus olhos agora, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Os flamenguistas estão tudo vendo o jogo. Feche seus olhos. Você gosta da brincadeira, né? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por poder falar abertamente a uma igreja madura, da necessidade de mudarmos a nossa história, de que arrependimento é apenas uma fase do processo, mas que arrependimento sem conversão, sem transformação, sem mudança, faz com que apenas vejamos o reino, mas não entremos nele. A proposta é: arrependei-vos e convertei-vos. É água do arrependimento e espírito da conversão. Pai, em nome de Jesus, sustenta-nos, ó Deus, nessa caminhada, onde o errado se parece certo, em que cumprir a coisa certa, andar no caminho certo, andar na direção certa, é motivo de escárnio, é motivo de zombaria. Sustenta-nos, ó Deus, porque não é fácil. Não foi difícil apenas para Nicodemos, enfrentando a oposição. Não foi difícil apenas para José de Arimateia. Foi difícil para Pedro, que não teve coragem de falar que andava contigo perto de uma mulher. A pressão é grande, mas o Espírito é maior. Tua vara e o teu cajado é o que nos sustenta, o que nos consola. Em nome de Jesus, se nessa noite, Nicodemos, você precisa voltar para os caminhos do Senhor, você precisa ter um encontro com Ele. Essa é a noite onde Jesus está aqui e você vai representar Nicodemos, aquele que vai ter um encontro, que vai mudar a sua vida de forma paulatina. O capítulo 7, o capítulo 19,
as coisas vão acontecendo, você vai se fortalecendo. Se nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, ou recebê-lo pela primeira vez, a hora é essa. Se tem alguém assim, levante sua mão e eu quero orar por você. Tem alguém que hoje quer dizer: eu quero retornar para os caminhos do Senhor, ou quero recebê-lo pela primeira vez? Se tiver, faça assim com a mão, eu vou orar por você, só se tiver. Não quero constranger, ó. Tem 2 pessoas lá atrás, mais uma 3, mais uma 4. Isso. Deixa eu fazer um pedido a você. Saia do seu lugar e me deixe orar por você aqui. Eu tenho um pessoal depois que vai anotar seu nome de receber ali. Saia do seu lugar e vem aqui rapidinho, por favor. Me dê a honra de orar por você. Você que está com a mão levantada, vem aqui à frente, por favor. Isso, vem para cá. Isso, glória a Deus. Hoje você é Nicodemos, campeão. Ele está aqui para te receber. Chega mais pertinho de mim aqui, por favor. Isso, tem a ver com você. Havia um homem, isso, um homem chamado Nicodemos. Hoje você é esse homem. Isso, vem para cá. Isso, vem para cá, campeão. E parece que hoje é dia dos homens. Isso. Tem mais alguém? Vem para cá, sai do seu lugar e vem para cá. Se essa é a sua noite, vem para cá, Nicodemos. É isso aí. Isso, glória a Deus, olha que legal. Isso. Aleluia. Ainda tem espaço para você. Tem mais alguém? Se tem, ainda dá tempo. Levanta a mão, eu te espero. Cadê? Você também, campeão? Então vem pra cá, meu irmão. Não está completo sem você, ué. O culto não pode terminar com você aí. Tem que terminar com você aqui. Isso. Isso. Opa. Tem uma família aqui, chegando por aqui. Isso é legal demais, a conta. Isso. Eu acho legal porque é um culto racional. As pessoas vão aí conversando consigo mesmo. É hoje, não é? Vai, não vai? Talvez você ainda esteja nesse negócio aí. Vai, não vai? Ainda dá tempo. Ah, pastor, eu estou sem força de ir. Levanta a mão que eu mando alguém te buscar. Você está sem força para vir? Então levanta a mão. Olha, está vindo mais gente aí, ó. Isso. Glória a Deus. Eu acho que eu vou parar de fazer apelo, senão nós vamos ficar aplaudindo até amanhã. Fala. Isso. Bom, essa é a sua noite. Fale agora ou cale-se até o próximo culto. Tem mais alguém? Não? Então assim que eu orar, olhe para mim aqui, vocês que aqui são. Assim que eu orar, tem um casal ali, ó, para receber vocês. Vai levar vocês numa sala só para anotar seu nome. Eu vou passar lá para dar um abraço e cumprimentar vocês, orar com vocês. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por essas vidas que te recebem nesta noite. A vida deles nunca mais será a mesma. Escreve seus nomes no livro da vida, de onde jamais será retirado, pois a decisão que eles tomam aqui será trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Te damos graças pela vida dos nossos irmãos, pelo poder do nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor e dizer amém. Isso, dá um pulinho ali, por favor. Dá um pulinho ali no cantinho. Guia eles ali, ó. Eu já estou indo lá. Vou lá falar com vocês. Mas aprendi com Deus a ser feliz apesar dos dramas da vida, das adversidades, dos problemas, dos desafios, porque viver é extremamente desafiador, certo? A igreja, uma das funções da igreja, além de arrebanhar pessoas, prepará-las para levar o evangelho da salvação, da paz, da alegria, da esperança, eu acredito numa igreja que
você ao sair do culto sai mais alegrinho do que entrou. E às vezes as coisas nem se resolveram, mas você recebeu uma dose, até porque a semana está começando hoje, e nós vamos precisar de forças para a caminhada. Então é um privilégio muito grande fazer parte, né, dessa comemoração de 24 anos da missão. O Simon deve ter uns 60 anos de ministério, mais ou menos, Sabe, tu ajudou Jesus a celebrar a primeira ceia. Não viu o dilúvio, mas pisou na lama. O cara está parecido com Highlander. Mas é muito legal. Bom, gente, se nós vamos falar da igreja, eu acho importantíssimo, primeiro, olhar para a história de Davi. Quando nós vemos Davi na sua casa, num determinado dia, idealizando uma casa para Deus. Ele mesmo diz: quando eu estava no conforto da minha casa, me veio à mente, estou colocando uma tradução, me veio à mente o intuito, o interesse de criar uma casa, de construir uma casa para Deus, onde a arca, a representação de Deus no Antigo Testamento, teria um local fixo depois do fim do tabernáculo e de toda aquela estrutura. O povo de Israel já estava estabelecido, não era mais um povo nômade. E agora, quando essa ideia surge, ele chama o profeta Natã e conversa com Natã, e Natã então diz a Davi: faça conforme tudo aquilo que está no seu coração. E Deus diz a Natã: não é Davi que vai construir uma casa. Se a casa é para mim, sou eu que escolho quem constrói. Sou eu que escolho como ela vai ser construída. Sou eu que escolho como as coisas vão ser. Então é muito importante nós entendermos que se queremos fazer parte da casa de Deus, quem manda na casa de Deus é Deus. E se você não está disposto a se enquadrar naquilo que Ele tem para a sua vida, você vai ter que ficar um tempo a mais para que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração, até que você esteja disposto a seguir essas regras. São desafiadoras, porque elas irão lutar contra o nosso desejo. O desejo, muitas vezes, de andar de uma forma contrária ao que Deus quer. E assim que a casa foi construída por Salomão, e diga-se de passagem, com profissionais de alta relevância, materiais extraordinários, porque presta atenção, Deus gente, me perdoe falar, mas Deus é o maior barato, porque uma casa vai ser construída e Ele diz: eu não quero barulho de nada na construção, não quero martelo, marreta, machado, não quero nada. Então como é que a gente constrói sem barulho? Tudo era beneficiado longe, e quando trazia era só para encaixar. Olha que coisa linda. Para que isso fosse feito, profissionais altamente preparados precisavam estar inclusos, olha bem, nessa estrutura de construção. Ela foi construída, foi celebrada, é verdade, mas ao longo do tempo, você deve conhecer um pouco a história, inúmeras tentativas foram feitas para destruí-la. Quer babilônicos, assírios, tantas situações se envolveram ao longo da história para que a casa de Deus se fechasse, que a cultura helenista, que é a força da administração romana, e quer tantas coisas que nós já vimos lutarem contra a igreja. E quando nós olhamos para tudo isso, todas elas caíram e a igreja ficou de pé, porque o dono da igreja é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então é preciso que você entenda que você faz parte de uma instituição inquebrável. Entendeu? Ah, mas estão se levantando contra a igreja, levanta a lei. Igreja é igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Então é importante nós entendermos. Não tenha medo dos opositores. Nossa, pastor, a igreja está enfrentando perseguição. Se a igreja brasileira é perseguida, nós ainda estamos nadando de braçada. Então eu quero falar uma coisa para você. É o 24º ano da missão.
E nós vamos levar desse culto hoje uma bênção também para nós, porque para a missão vai ser o melhor ano dessa igreja, certo? E para a nossa casa, nossa família também será o melhor. Posso ouvir um amém? Amém. Então é isso aí, certo? A igreja, ela permanece. Você vai passar, o sábado daqui uns dias morre, eu também morro, e a igreja continua, entendeu? Você já viu gente que pensa que a igreja não funciona sem ele? Só falta ele vir aqui e falar, louvado seja eu. Se você morrer, a igreja continua. Esse dia eu fiquei muito chateado lá na igreja, foi aniversário da igreja, e eu perguntei, gente, se eu morrer hoje, você vem no culto no próximo domingo? O pessoal falou, vem. Eu falei, sério? Vocês vão continuar vindo da igreja mesmo depois de eu morrer? E eles falaram, vão, fui para casa triste. Porque a igreja é maior do que você. Então, enquanto você estiver aqui, contribua, trabalhe, se dedique, certo? Porque para onde nós estamos indo, não tem trabalho, não tem sogra, não tem nada. Olha que beleza. Só tem maravilha. Aí tem gente que não gosta quando a gente fala de prosperidade, de crescimento. Eu queria dizer para você, como é que é a rua do céu? De barro. As casas, umas taperinhas, umas palafitas. A rua é e tem mansão celeste. Então, querido, o que a igreja nos ensina é trazer a cultura dos céus para a terra. A Bíblia tem duas preocupações sérias. A primeira, eternidade. Quando passar isso aqui, você vai para onde? Não sei. Então procura saber, porque depois que for, lascou. Entendeu? Ah, pastor, não acredito no inferno. Para entrar lá não precisa de fé. Chega lá e fala, ih, Satanás, caraca, maluco. Tu existe, ele vai falar, muito prazer. Xará do Lúcifer que tu assistia. Senta nessa cadeira pegando fogo que já vou te atender. Certo? Porque eu aprendi uma coisa, a salvação é para todos, mas não é para todo mundo. Porque tem uma turma que não está a fim de ir. Aliás, tem umas pessoas tão desafiadoras que se o Satanás me pedir referência, eu recomendo não levar. Você está rindo? Tem umas pessoas que se o diabo falar, vou levar para o inferno, se perguntar tu, você fala, tem outro lugar para mandar? Se tiver, manda para o céu, porque Deus é mais poderoso que tu. Aqui vai dar divisão, certo? Então, os desafios. Nós precisamos entender que há um propósito na casa de Deus. Fazer com que nós valorizemos, em primeiro lugar, a vida eterna. No princípio criou Deus os céus e a terra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. É assim que funciona. O céu vem primeiro. Então não tem nada mais importante que a sua salvação. E ela sabe onde ela está? Em Cristo Jesus. Sua salvação está em Cristo Jesus. Amém. Isso aí. Ok? É isso que nós precisamos saber. Mas a Bíblia tem uma preocupação muito grande com a nossa vida aqui na terra. Até porque mais da metade dos mandamentos só fala de relacionamento interpessoal. Honra teu pai e tua mãe. Certo? Não dirá falso testemunho, não matarás, não cobiçarás nada dos outros. Certo? Não adulterarás. Ou seja, nós vemos na Bíblia uma grande preocupação da nossa vida aqui na terra. Ou seja, nós temos que aprender na casa de Deus como nós vamos nos relacionar com as coisas deste mundo. Por quê? Porque inevitavelmente também é uma forma de evangelizarmos, conduzindo a nossa vida de uma forma excelente aqui na terra. Quando nós oramos o Pai Nosso, venha o teu reino. É trazer os céus para a terra, ou a cultura dos céus para a terra, para que possamos viver aqui de uma forma extraordinária, prósperos, porque ser rico é ter muito de uma coisa só, ser próspero é ter o suficiente ou mais do que suficiente daquilo, de tudo aquilo, né, que é necessário para que sejamos felizes.
Então a palavra que ardeu no meu coração hoje para compartilhar com você é vista ou visão. Você resolve como você vai viver. Ao longo de toda a história, a igreja vem buscando fazer com que pessoas consigam muito mais do que visualizar com seus olhos. E eu falei um pouco hoje isso de manhã. É conseguir capturar a visão, é o entendimento, a maturidade mental, que faça com que cada um de nós venhamos a entender o ambiente cujo qual nós estamos inseridos e a missão cuja qual nós viemos aqui para realizar. Porque muitas pessoas passam por essa vida sem saber quem são, porque a identidade está altamente atrelada à missão. Quem não descobre o que veio fazer, corre o risco de não descobrir nunca quem é. Ter crises de identidade. Então, se entendermos que aquilo que está diante dos nossos olhos, e quando nós olhamos para a criação, como eu citei hoje cedo, se você observar, todas as vezes que as coisas são criadas, elas são criadas sobre visão e não sobre vista. Elas não existem, mas Deus chama a existência como se elas já existissem. Mas no final de todo o texto, a vista supervisiona a visão. E fez o Senhor, e disse Deus, haja luz, e fez Deus separação, e fez isso. Mas quando termina, diz, e viu Deus que era bom. A visão fazia acontecer, mas a vista trazia a supervisão da visão. Nós precisamos entender que se conseguirmos estabelecer um estilo de vida, onde nós vamos agir pela visão, acreditando que apesar de todas as adversidades, de todos os problemas e de todos os obstáculos que estarão ao nosso redor, e não se iluda, eles estarão lá. Não existe facilidade para ninguém. Se você acha que o que há é um complô contra você, pastor, há um complô contra o meu casamento. Esse dia eu estava num culto, veio uma irmã daquelas do fogo, olhou para mim com aqueles olhos assim, e eu falei, Jesus, essa irmã está vendo algo, espero que seja o meu futuro e não o meu passado. E veio ela na minha direção marchando, e nós fica com medo, né? Nós não sabemos o que vem. E ela olhou assim e falou, pastor Cláudio. Eu falei, sim senhora, tem uma revelação para entregar ao senhor. Eu falei, então diga. O diabo está furioso com o senhor. Quando ela falou isso, eu pensei comigo, está querendo me botar medo. Olhei para ela e falei, irmã, posso falar uma coisa para a senhora? Ele está furioso com a senhora também. Não vem botar medo em mim não. Entendeu? Que ele também persegue a senhora. Então, se você acha que há um complô contra o seu casamento, quem é você na fila do pão? Se você acha que o mundo está girando ao seu redor, procura um médico, isso é labirintite. Você consegue entender? Quanto mais rápido você capturar a visão, a entender que você está inserido num processo, que você faz parte dessa engrenagem, e que você tem que o mais rápido possível se despertar para desempenhar a sua missão, isso vai ficar mais fácil. Então amplie. A Bíblia diz, abra aí, como diria um bom assembleano, para não ficar só nas minhas palavras. Também conheço. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Você achou não, né? Tem gente achando ainda. É Mateus. Desculpa. Mas está aqui, ó. Isso. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Vamos lá. Se os teus,
São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar, ao longo de todo este tempo, desde o primeiro dia, ó Deus, que a missão estava lá embaixo ainda, nascendo num embriãozinho, e hoje aqui ela está, porque a tua boa mão poderosa tem agido, tem cuidado, tem protegido. Então continua neste lugar, ó Pai, é o que nós te pedimos, e fala conosco, ou continua falando, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Preste atenção. Eu já falei disso aqui uma vez, mas eu preciso ajustar com vocês. A Bíblia está dizendo que os olhos, eles são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, nós vamos levar o nosso corpo, a nossa vida, a nossa história para a luz. Se os nossos olhos forem maus, nós vamos levar a nossa vida, os nossos negócios, a nossa família para um ambiente tenebroso, é o que a Bíblia está dizendo. É obviamente que a Bíblia não está falando dos nossos olhos físicos, porque para corrigir um problema físico ocular, basta uma lente, uma cirurgia. Mas a Bíblia está dizendo de uma visão, aquilo que transcende o que os olhos estão enxergando. O que a Bíblia está dizendo é que se eu aprender a olhar as coisas, e é dessa maneira que Jesus olhava. Ele olhava para um ambiente e dizia: vocês já conseguiram notar que nós estamos num ambiente de colheita, como os campos estão brancos? E os discípulos provavelmente estavam olhando e não enxergando nada. Por quê? Porque naquele momento Jesus não falava de vista, ele falava de visão. Se nós aprendemos a enxergar as coisas por visão, com olhos espirituais e emocionais, que subjuguem a visão física e natural, nós vamos conseguir levar a nossa vida para um outro patamar. Porque primeiro, nossa ótica não irá gerar tragédia. Por mais desafiador que as coisas estejam, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, é visão. Se nós olharmos por vista, a situação do nosso país piora ou melhora? Piora ou melhora? Piora, mas nós não, é o que o Simon falou. Nós trazemos às autoridades, nós oramos, nós levantamos na madrugada e ministramos. O Brasil pertence ao Senhor, independente de quem esteja lá, porque Deus continua onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. A gente olha para os casamentos se dissolvendo, essa geração, cada vez mais desafiadora, mas nós profetizamos, esses meninos são do Senhor, essa geração não vai se perder. Mas me parece que a Bíblia está sinalizando quando vai curar a filha de Jairo de 12 anos, está lá Jesus indo para a casa de Jairo para curar uma menina de 12 anos, e no meio do caminho aparece uma mulher, que tem 12 anos que está doente, uma dona, meio anêmica provavelmente, reúne suas forças para tocar em Jesus, e Jesus que está indo curar uma menina, primeiro cura uma mulher. Me parece que a Bíblia está dizendo, antes de curar essa geração mais nova, eu preciso curar essa mais velha, abrir o entendimento desse povo, para que eles possam andar por visão e não por vista. O texto está dizendo que se os meus olhos forem bons, eu levo a minha vida para a luz. Se os meus olhos forem maus, eu levo a minha vida, tudo aquilo que me envolve, o ambiente, para as trevas. Mas ele ainda faz uma outra consideração, que é o pior, porque ele diz assim: nós precisamos ter o cuidado, porque tem gente que está em trevas e acha que está na luz. Se a luz que está em ti são trevas, quão grandes trevas serão? A Bíblia está dizendo, se você não sabe que está nas trevas e pensa que está na luz, ninguém leva você para a luz, porque você já acha que já está lá. Por isso é que eu falo sempre, num esclarecimento profundo, se você sabe que não sabe, você já sabe alguma coisa. Tu sabe que não sabe. Olha que revelação.
O problema é que tem gente que não sabe que não sabe. Aí corre o risco de pensar que sabe. Esse dia eu vivi isso, montando um ventilador lá em casa. Junto com o ventilador vinha um papelzinho. Bonitinho, pequenininho, que explicava como monta. Mas eu falei, montar ventilador? Eu monto. Menino, quebrei. E para falar para minha mulher, que tinha, não sei se pedido ou mandado, eu ler primeiro para depois montar. Mas não li. Pensei que sabia, não sabia. Quebrei o ventilador. E pior, comprar outro era fácil. Difícil era conviver com te avisei que você não sabia. Você está rindo? É ou não é? Porque é assim que funciona. Então tem gente que você não consegue nem levar ele para a luz, porque ele já acha que está lá. Não consegue enxergar que está em trevas. Então deixa eu mostrar a vocês algumas coisas que eu acho e considero muito importante. Primeiro vamos olhar assim, de uma forma mais ampla para os nossos ancestrais. Vamos aqui voltar para a escola um pouquinho, rapidinho. E vamos lembrar, além dos nossos ancestrais. Todas as vezes que o sol se punha, as atividades humanas, elas tinham que se restringir, porque as trevas impediam o homem de ter tarefas. A vida do homem girava apenas de forma diurna. O sol se recolheu, ele era obrigado a entrar numa caverna, a buscar um abrigo, para que pudesse fugir dos predadores que à noite tinham uma capacidade e uma adaptabilidade de visão muito maior. Amanhecia, o homem entrava em atividade. Anoitecia, ele, primeiro no sistema de coletor, depois criando ou cultivando alguma coisa, mas era mais ou menos assim. Depois de um tempo, ele descobriu o fogo. E o fogo, além de aquecer e proteger, deu ao homem a possibilidade de lidar com a luz, mesmo durante a noite. E mesmo de forma extremamente limitante, ao redor de uma fogueira, ele podia exercer algum tipo de atividade, porque a luz daquela fogueira, apesar de estática, imóvel ali, fornecia luminosidade num raio, de acordo com a altura das chamas. Mas, com o tempo, o homem descobriu que se colocasse algumas fibras naturais ou couro num pedaço ou num bastão, ele podia criar e embebedá-lo ali, molhá-lo. Num betume, por exemplo, ele teria uma tocha. Uma luz que saía da fogueira e ia para a sua mão. E dava a ele a mobilidade, a facilidade de romper as trevas. Dava a ele a possibilidade de ir um pouco mais além. Enquanto a luz daquela tocha durasse, ele podia ir rompendo as trevas. E a luz da tocha dava a ele a possibilidade de vencer as trevas, certo? De romper. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz é para o meu caminho. Depois de um tempo, ele descobriu o combustível, o azeite, a lâmpada. E agora o estilo de vida do homem muda. E ele descobre que enquanto ele tiver combustível, ele terá luz. E enquanto terá luz, ele conseguirá romper as trevas. Pastor, o que você está querendo dizer? É que nós temos aqui 3 níveis de vida que o ser humano resolve viver. Ou melhor, 4. Alguns resolvem viver numa escuridão total, abrindo mão de tudo, vivendo uma vida extremamente limitante, não enxergando basicamente nada. Outros já conseguem viver com uma luz pequena, branda, mas é alguma coisa que os satisfaz.
Outros já conseguiram uma tocha e conseguem ir um pouco mais adiante, em todas as áreas da vida. Tem gente que vive casamentos extremamente obscuros. Tem gente que vive casamentos e relacionamentos ao redor de uma fogueira, com um prazer extremamente limitado, uma satisfação e uma comunhão extremamente restrita. Outros já conseguem ir um pouco mais além, mas já existe hoje aqueles que aprenderam o que é o combustível. E de posse desse combustível, eles vivem o extraordinário, o sensacional, o incrível. Nós estamos vendo que me parece que a proposta é para todos. A única coisa que nós vamos fazer é decidir que estilo de vida nós queremos ter. Se estar envolto a uma fogueira te satisfaz, viva dessa forma limitante. Só pare de criticar aquele que resolveu ir além. E se você está satisfeito indo além, não prive a pessoa e não force-a a sair de onde está para viver o que você está vivendo. O que nós estamos aqui é apenas transmitindo a você uma visão, para que você consiga entender que tem vida abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em... E quem não quiser viver, glória a Deus, fica nessa vidinha e depois vai para o céu. Louvado seja Deus. Agora, se você deseja viver o incrível, sensacional, o extraordinário, também tem para você, e isso não é pecado. Que isso fique bem claro para todos. Então eu quero te mostrar aqui, rapidinho, algumas coisas que eu acho primordial nesses camaradas que resolveram viver uma vida debaixo de visão. Vou usar alguns textos rapidinho. Gênesis capítulo 12, verso 1. Se puder colocar para mim aqui, me ajuda aqui todo mundo. 12:1 de Gênesis. Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua e da casa de teu e vai para a terra que... Presta atenção. Abraão está recebendo um chamado, sim ou não? Debaixo de vista ou de visão? Vista ou visão? Visão. Você vai para uma terra que eu te mostrar. Ele está vendo? Mas ele foi. Esse dia eu falei isso com minha mulher lendo esse texto. Você podia ser igual a Abraão. Eu chamar você e você ir, sem perguntar para onde. E ela falou: isso é fácil, Cláudio, é só você ser igual a Deus. Aí eu falei: então vamos deixar do jeito que está. Certo? Ele sai debaixo de uma visão, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele não sabe para onde vai, mas ele está, porque Deus está indo à frente. O Abraão é o pai da fé, e não só por isso. Para mim o cara é pai da fé porque fez um filho com 100 anos numa mulher de 90. Um cara que com 100 anos pega uma dona de 90. Ele é o pai da fé, do fá, do fi, do abecedário todo. Certo? Mas ele sai debaixo de uma ele sabe para onde vai? Ele deixa tudo para trás, sim ou não? E lá vai o Abraão, pela visão e não por vista. O tempo foi passando, e Deus disse para ele, debaixo de uma visão, que ele seria pai de uma grande nação. Olha só. Aí primeiro ele leva o sobrinho com ele. Lembra do sobrinho? O Lozinho? Pois é. Por quê? Porque a Sara era estéril, ele estava arrumando uma maneira de tentar resolver o problema. Não deu certo. Um dia, a Sara, coitada, que também estava na visão, mas também já estava misturando visão com vista, olhando para a carcaça dela. Como diria a Cássia, já não era mais uma garotinha. Certo? Olhou. O costume das mulheres já tinha passado, a menopausa já levou tudo da Sara. Sara falou: como é que nós vamos resolver? Eu vou ser mãe de uma grande nação, Abraão nessa idade, eu também já estou virando o cabo da Boa Esperança. Tive uma ideia. Vou pegar Agar, a egípcia, para deitar com Abraão. O que é isso? Vista ou visão? Vista. Porque às vezes tem época da nossa vida que nós vivemos embaixo da visão, mas quando as coisas dificultam, é fácil a vista tomar o primeiro lugar.
É só as coisas dificultarem que nós corremos o risco de perder a visão ou de ter a visão comprometida. H virou para Abraão e falou: Abraão, deita com a... Sara virou para Abraão e falou: deita com a H aí, meu filho, para ter um filho com ela. Eu te garanto que a H devia ser uma garotinha nova, que era para gerar um filho. Eu imagino o Abraão olhando para Sara, olhando para H. Não, Sara, não quero. Não, Sara, não insista, Sara. H não desperta nenhum interesse. Hã? Nós temos que aprender uma coisa. Por mais desafiador que seja o ambiente que esteja ao redor, por pior que seja a adversidade que esteja ao nosso redor, aquele que há de vir virá e não falhará. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Não perca a visão por causa da sua vista. O Abraão deitou com a H, sim ou não? Sim ou não? E olha o problema que gerou até hoje lá no Oriente Médio. Os irmãos todos brigando. Cuidado com seus erros, porque tem gente que passa mais parte da vida consertando erros do passado do que impulsionando ações para o futuro. Eu conheço gente que trabalha, mas trabalha e não vai para frente. Por quê? Porque quando você vai olhar a vida dele de perto, ele só está trabalhando para corrigir as besteiras que fez, enquanto outros estão trabalhando para construir o futuro. Nós temos que melhorar a nossa visão. Nós vemos aqui o pai da fé saindo realmente debaixo de uma visão, mas no meio do caminho, certo? A vista comprometeu a visão. Cuidado com isso, certo? Deixa eu te mostrar outro texto aqui, certo? Hebreus 11, 27. Hebreus 11, 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é, quem vê aquele que é. Esse texto fala de Moisés, e aqui ele está debaixo de vista ou de visão? Vista ou visão? Visão. Ele obedece a Deus, certo? Como alguém que consegue ver o invisível. A caminhada desse homem vai ser determinada debaixo de uma visão. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou na direção certa. Então, inimigos, na verdade, eles são promotores da minha vitória. Eu começo a entender que a minha vida... esse ano, dia 11 de janeiro, eu fiz 29 anos de casado. Em 1992, eu fiz duas coisas que mudou a minha história para sempre. Primeiro, eu me casei. E casei para sempre. Entendeu? Porque casamento é vitalício. Sabe o que é vitalício? É até a morte. Eu quero ir com minha mulher até o último dia de vida, de preferência dela. Eu quero ir. Casamento é um negócio que você vai na alça ou no caixão. Eu prefiro ir na alça, lógico. Fazer minha mulher sofrer, gente, que vai ser dela sem mim. Certo? Mas em 1992 eu também fiz outra coisa sensacional. Eu me converti. Eu coloquei Jesus no centro da minha vida. E aí comecei a pregar. Isso que eu quero que você entenda. Meu pai era diácono da Assembleia de Deus. Isso há quase 40 anos atrás. Sabe? Eu ia nos cultos com ele de vez em quando. Eu não tinha me converti em 92, mas eu manguaçava, porque minha família toda bebia. Era parente do Eucana. Nós bebíamos mesmo, bebia. E quando eu bebia, eu chorava nos cultos, sabe? Chorava. E eu via aqueles preletores do fogo, que era na Assembleia de Deus, naquela época. Lembra? Umas irmãs com as antenas assim, ó, cheia do poder. Uns irmãos, uau! Os caras pregavam assim. Parece aqueles carros que você bota a segunda e vai daqui até no Rio de Janeiro. E aquilo era maneiro, não estou criticando não, é o maior barato. Certo?
Eu vi muito aquele ambiente, e aí eu ficava maravilhado, vendo aquele povo chorando, e aquela coisa, e eu falava assim, mas o dia que eu me converter, gente, um dia eu vou me converter, ô Jesus, muda a minha vida, eu vou pregar assim, gritando, e o povo sentindo a presença de Deus, chorando, uns caindo no chão, e bola de fogo, caneta de fogo. Menino, me converto em 1992, e começo a pregar, e um ri daqui, outro ri dali. Acabava o culto, o pessoal falava, quase morri de rir. Eu falava, não, eu quero você chorando. Ia convidar os preletores, sabe como é que convidava? Vai lá na igreja, que hoje vai um homem de Deus poderoso, profeta. Vai lá na igreja, menino, vai um cara engraçado pra caramba. É quase um palhaço, mas o cara é bom, gente boa. Pense na dor que dava no meu coração. Quase que eu parei de fazer. Um dia até fui para a igreja para fazer. Botei aquela cara de crente. Até porque um dia o cara chegou lá na igreja e olhou para mim e falou assim, o senhor não tem cara de pastor? Eu falei, eu não tenho, mas eu sei fazer. Peguei minha Bíblia, botei assim. Fui para a igreja um dia. Falei, abram suas Bíblias. Que Deus esteja com todos. Louvado seja o Eterno. Vamos orar, estamos reunidos nesses conclaves pelos beneplácitos. Aquelas coisas que a gente nem sabe o que é, mas fala para impressionar os outros. Depois eu descobri que não tinha nada a ver comigo. Visão. É acreditar que Deus tem um projeto para você. E ainda que sua mãe não acredite, seu pai não acredite, seu marido não acredite, ninguém acredita, você vai correr atrás dela, porque ela vai acontecer, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Por que aí a missão... Hoje as pessoas olham para aqui, sabe? Olha a igreja toda. Vocês só conhecem esse momento. Poucas pessoas conhecem a história, onde tudo começou do nada. A gente conversa muito lá, né? Hoje eu almocei lá, onde do lado era a igreja. E é muito gratificante, nós vemos tudo que Deus está fazendo. Então não perca a visão por causa da sua vista. É assim que funciona. Bom, Números capítulo 13, verso 2. Olha como é que o negócio pode atrapalhar se nós não tivermos habilidade. Números 13, 2. Isso é Deus falando com Moisés. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Presta atenção o que Deus está falando com Moisés. Deus falou, Moisés, chega aí. Pega agora dos filhos de Israel 12 homens, envia a terra de Canaã, que eu vou dar para vocês. É o que ele está falando. Prometi aos pais de vocês, e eu vou dar por visão. Certo? Então, você vai enviar, e esses homens precisam ser relevantes, príncipes. Manda eles para Canaã, para espiar a terra. Não foi isso? Envia homens que espiem ao quê? A vista ou visão? Vista ou visão? Visão. Vamos espiar a terra que eu vou dar para vocês. Olha o que o camarada fez. Ainda no capítulo 13, verso 18 e 19. Lê para mim. Presta atenção, só aí. Veja, ou vede, foi isso que mandou? Deus mandou olhar, sim ou não? Sim ou não? Vai lá dar umas piadas na terra. Veja o povo que nela, se ele é forte ou, se são muito ou, bota o versículo seguinte, 19. Qual é a terra em que habita, se é boa ou má, quais são as cidades em que habita, se em arraiais e fortaleza, e o verso 20. Põe o 20, por favor. Também qual é a terra, se é estéril ou não, se nela há matas ou não, certo?
preste atenção. Deus falou o quê? Vocês vão lá espiar a terra. Aí, olha o que Moisés falou com a turma dele. Vão lá e dão uma olhadinha. O povo que está lá, se é forte, se é fraco, se é muito, se é pouco. Deus mandou olhar para o povo. Se ele tinha arma, se não era, se tinha grande, se era pequeno, se tinha muito, se tinha pouco. Deus não quer saber. Deus falou assim: eu dei a vocês, vão lá para dar uma olhada e vislumbrar o que eu vou dar a vocês. O que é isso? É visão. Mas o Moisés falou: dá uma olhada para ver se o pessoal lá é forte, se tem muita gente, se não tem. Sob essa instrução, inevitavelmente, mensageiros vão voltar com a visão comprometida. Moisés está dizendo para o povo: vai lá, para os homens, vão lá e dê uma olhada, observe o nível de dificuldade que existe para tomar. Que dificuldade? Dificuldade pode ser para Moisés, mas não para Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Se nós não prestarmos atenção, mesmo debaixo de uma palavra poderosa que temos, se não conseguimos olhar a visão, a vista pode comprometer tudo. Inevitavelmente, 10 homens voltam com a visão comprometida pela vista. Me parece, somente Josué e Caleb conservam a visão. Os homens não estão dizendo mentira. Os frutos estão lá para provar que a terra é boa. Mas junto com os frutos que vieram da terra boa, vem a memória ruim na mente daqueles cuja qual a visão se comprometeu por causa da vista. Porque eles olharam para o lugar errado. Nós precisamos ter o cuidado disso, ou com isso, igreja. Posicionar os nossos olhos no lugar correto. Não deixar que a vista comprometa a visão. 11 homens disseram: ó, o fruto é grande, mas os camaradas são muito grandes também. Perto deles nós somos insignificantes. A terra é boa, mas nós não vamos conseguir tomar posse dela. Josué e Caleb diz: então não é assim que funciona. O que é isso? Não, Deus nos prometeu, Ele vai nos dar. Mas nós estamos vendo a maioria comprometendo a visão por causa da vista. Esse é um grande alerta que precisamos observar, entender. Se deixarmos a nossa visão se contaminar, inevitavelmente, nós vamos comprometer toda a missão, tudo aquilo que viemos fazer. Mantenha a visão. Deus te prometeu, sim ou não? Em Cristo somos mais do que vencer? Somos ou não somos? Somos ou não somos? Então a nossa casa vai vencer? Amém? Isso aí, nós vamos vencer, nós vamos ser vencedor. É assim que funciona. Não permita. Você quer ver? Eu já estou terminando, já. 1 Samuel 17, 24. Eu gosto de botar assim, porque aí todo mundo lê, porque hoje, às vezes cada tradução fica com uma, alguns abrem, outros não, e às vezes você não tem tempo de ler em casa, lê aqui. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e o temiam, grande. Preste atenção, todo mundo está olhando para quem? Para o gigante, o Golias. Todo mundo está olhando, o cara é grande, é matador, ele está armado. Ele nem precisava ser muito alto, gente. O cara está vestido com a indumentária que está fora da época. A vestimenta de guerra do Golias estava fora da curva. Quando aquele cara aparece com aquele troço tudo diante de Israel, o cara é o cara, irmão. Todo mundo olhou e falou: nossa, grande, hein? Benza a Deus. Grande. Já perdeu batalha? Não, só ganhou, né? Cara, mata todo mundo, quase matou a mãe dele quando nasceu. E esse camarada é extraordinário. O Golias, todos olhavam para o Golias e tinham? O que é isso? Vista ou visão? Vista. O cara está lá, olhou para ele. Um dia chega um rapazinho meio lourinho, meio ruivinho, puxando um jumentinho. Chegou lá dando um rolezinho para levar esse negócio de jumento boy. É, delivery. Estacionou lá o jumentinho. Foi levar um lanchinho lá para os irmãos, isso aí. Aí está todo mundo lá. De repente, o gigante saiu de lá e falou: tem algum homem aí? Gigante esquisito, 40 dias pedindo um homem.
líder de algum movimento. 40 dias, tem algum homem aí. Todo mundo quietinho porque estava vivendo debaixo de vista. Aí nesse dia, quem é que está lá? Um garoto que não era para estar, que não estava acostumado, que não era o ambiente dele. Entendeu? Aí chegou e viu o cara grande, né? Nem sei se viu. De repente só escutou a voz. Tem algum homem aí? Davi falou: hã? Como é que é, maluco? Um homem aí? Claro que tem, o exército do... O irmão dele mais velho falou: cala a sua boca. Cala a sua boca. O cara é grande, eu sou seu irmão mais velho e eu tenho que te defender. Com quem você deixou essas poucas ovelhinhas do papai? Perturbado. Davi falou: nossa, que grosseria. Essa tradução é minha, depois você vai ler, está escrito isso não. Davi falou: quem é esse incircunciso filisteu? E eu sei porque Davi foi enfrentar o gigante. Você sabe por quê? Porque Golias estava longe. E longe as coisas parecem pequenas. Aquele soldado lá, dá para encarar. Aquele que está lá do outro lado do vale de Elá, eu imagino a hora que Davi chegou. Caraca, maluco. Nossa, você chega perto, fica grande, hein, irmão? Que é isso? Não é? Já não ia usar a roupa de grife. Grande desse jeito. Davi falou: deixa eu falar uma coisa para você, ô gigante. Para você, Saul, para você, meus irmãozinhos, e para vocês aí que estão torcendo para me morrer. Porque eu aprendi uma coisa: quem não desafia gigante, detesta ver você desafiando. Quem não faz nada de novo, detesta ver você fazendo. Quem não emagrece, detesta ver você emagrecendo. Quem não é feliz, detesta ver você. Ou não é verdade? Davi falou: vou falar uma coisa para vocês. Eu vou matar esse gigante. Vou matar ele. Vou matar, fica tranquilo, Saul. Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse cara grande. Ele é grande, mas não é dois. Eu matei leão, matei urso. Eu já matei tanta coisa. Sou chefe de grupo de extermínio. De onde eu venho? Ele desafia o Golias por causa de uma visão e não de vista. Quem matou quem? Davi matou Golias ou Golias matou Davi? Quem matou quem? E o mais interessante, olha só, Saul disse assim: quem matar o gigante fica o quê? Fala assim: rico. Segundo, casa com a filha do. E terceiro, não paga mais. Pensa. Sair da carga tributária. Davi falou: tô dentro, eu mato. Ele foi lá e matou. Saul não deu a filha para ele, deu ela para outro. Sabia disso? Não ficou rico, porque quando ele foi casar com Mical, ele disse que não tinha dinheiro para pagar dote. E provavelmente não parou de pagar imposto. O Saul é nó cego. Davi casou com a filha do rei, sim ou não? Sim, só que não foi com uma para pagar um prêmiozinho. Foi uma mulher que eu amava, a Mical, uma japonesinha maneira. Pastor, como é que o senhor sabe que é japonesa? O nome, Mical. Ia ser de Fortaleza. Como é que é o nome da senhora? Mical. Da onde a senhora é? Do Ceará. É ou não é? Ele casou com a filha do rei, sim ou não? Ele parou de pagar imposto, sim ou não? Claro que parou, ele agora é o rei, os outros que estão pagando imposto para ele. E ficou rico, sim ou não? E porque Saul tentou sabotar o que Deus tinha para Davi. Mas quem tinha para Davi era Deus. E o que Deus tem para você, ninguém pode sabotar, a não ser você mesmo. Sai daqui hoje com essa esperança. O ano está começando agora. Para de prometer as coisas que você não vai fazer. Esse ano vou emagrecer 150 quilos. Esse ano vou estudar o que nunca estudei na vida. Para com essa palhaçada. A melhor maneira de crescer ainda é, ou de subir na vida ainda, e mais segura, ainda é a escada. Um degrau de cada vez. Vai viver um incrível, sensacional, ampliando a sua
visão e não a sua vista. Entende? É só você mudar. Esse dia um cara falou para mim: pastor, meu casamento acabou. Eu falei: não acabou. Ele falou: acabou, pastor. Eu falei: não acabou. Ele falou: acabou, pastor. Eu falei: não acabou. Eu falei: acabou. Ele falou: não acabou. Não acabou não, pastor. O senhor não pode falar isso. Eu estou falando que acabou porque eu estou nervoso. Eu falei assim: mas eu só queria tirar você da vista e botar na visão. Não acabou, meu filho. Vem cá que eu vou orar. Também não falou mais que acabou. Melhora a sua visão. E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. E para nós terminarmos, eu gosto demais desse texto. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 19. Não, verso 15. Segundo Reis 6,15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Preste atenção, a casa de Eliseu está cercada em Dotã do exército dos arameus. A casa dele está cercada. Um garoto que trabalha com ele levanta, e quando ele abre a porta, ele se depara com um cerco dos arameus, dos sírios, cercando a casa de Eliseu. A mente desse garoto inevitavelmente é capturada por aquela situação. A vista dele é impactada pelo inimigo que está ao redor, o perigo de morrer, de ser preso, de ser levado. E agora nesse ambiente ele não tem outra coisa a dizer a não ser: ah, meu Senhor, o que faremos? Ele não está falando com Deus. A palavra Senhor no texto está escrita em letra minúscula. Ele está falando com Eliseu. Ele diz: Senhor, agora nós não temos rota de fuga, nós não temos como fugir, já era, acabou, acabou. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o que a vista pode fazer em determinados ambientes e momentos da nossa história. Hoje você está desempregado, hoje você está vivendo uma crise, ou se não está vivendo hoje, certamente amanhã você vai viver. Talvez alguns aqui nesse momento, a palavra seja um ambiente de terapia para você, de tratamento, mas talvez seja uma prevenção, para que você hoje se abasteça de algo que você vai utilizar amanhã para lidar com o seu momento de adversidade. Esse garoto, o que ele está vendo é um ambiente sem rota de fuga, sem saída, não tem saída. É isso que a vista está dizendo para ele. Mas muito mais do que um garoto que está amadurecendo, né, no que diz respeito à vista, ele tem uma companhia. E no verso 16, ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Preste atenção, porque nós temos agora no mesmo ambiente duas coisas altamente claras: vista e visão. O garoto abre a porta e a vista dele mostra o exército dos sírios, dos arameus. Com a porta aberta, Eliseu chega e olha e diz para o garoto: calma, rapaz, porque mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. O exército que está para o menino é o mesmo que está para Eliseu. Eliseu tem a mesma vista do menino. A diferença é que, como menino, ele ainda não tem visão. Eliseu não é mais um menino. Eliseu, além do que está enxergando a realidade, porque ela é a realidade. O exército está lá armado para pegar Eliseu. Não é mentira. Quando Eliseu olha, ele vê o mesmo que o garoto vê. Só que Eliseu consegue ver coisas que o garoto ainda não consegue. E Eliseu então diz para o garoto que está com ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Eu imagino o garoto olhando: conosco? Conosco quem? Conosco só está nosco. Não tem. Eliseu, mais numerosos são os que estão conosco. Não tem ninguém conosco, Eliseu. Põe o verso seguinte.
Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio e carros em redor. Agora o menino tem? Ele ainda tem vista? Sim ou não? Sim, porque quem tem visão tem vista. Mas nem todo mundo que tem vista tem visão. Agora o menino, quando Eliseu orou e falou: Senhor, abre os olhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Anda com gente que vê coisa que você ainda não vê, que está num nível espiritual que você ainda não está. Você está entendendo? Você tem que andar com quem está numa posição que você quer ir. Você anda com cabeça de bagre, vai pensar igual o quê? Cabeça de bagre. Ah, pastor, eu queria ser uma pessoa de oração. Tu anda com quem? Com a turma do WhatsApp. Tem que vir no trabalho de oração que colocou aqui. Ah, pastor, mas o joelho assim dá um branco. Sim, sabe, pastor? Começa a orar, eu penso em outras coisas. Isso somente precisa exercitar. Às vezes eu vou orar, eu também penso assim. Começo orando, embolo tudo. Senhor, meu Deus e Pai, amanhã eu vou acordar cedo, hein, gente? Caraca, amanhã já é segunda-feira. Que isso, irmão? Passou tão rápido. Ô Senhor, nem isso não, eu ia falar outra coisa com o Senhor. Nossa, vamos começar de novo aqui, vamos de novo aqui, tá bom? Vamos lá, tentar de novo. Senhor nosso Deus e Pai, amanhã vai chover, será que vai chover, gente? Nossa, nem jantei ainda, estou com uma fome danada. Acontece com você também? Ou é só comigo? Você tem que andar com gente. O garoto, ele tem vista, sim ou não? Sim ou não? Mas está andando com quem tem? É só uma questão de tempo até ele ter também. Eu imagino o garoto cheio de medo, olhando, quando de repente Eliseu fala: Senhor, abra os olhos. Eu imagino ele olhando para Eliseu orando. Abra os olhos, abri o olho. Abra os olhos desse menino para ver. Quando ele olhou para trás, o garoto, cavalo, cavaleiro, assim, sabe, de fogo. Eu imagino o garoto. Calma, Eliseu. Calma, Eliseu. Tudo sob controle, Eliseu. Entendeu? Tudo tranquilão, Eliseu. Esse exército aí, ó, nem fogo tem. Funcionário de sorveteria. Acho mais barato. Pensa. Agora o garoto está olhando. Ele tem vista, sim ou não? Eu não estou falando para você ter visão sem vista. E não estou dizendo para você ter só vista sem visão. Tem que ter vista porque a vista faz você olhar para a real ali, e a visão faz você olhar para a promessa e para o poder de Deus. Não estou querendo emburrecer você. Aí o Eliseu, ó, Senhor, vamos ver que são duas orações bem opostas. Vamos lá, 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere peste esta grande, ou esta gente e feriu-a Ele acabou de orar para um enxergar, e acaba de orar para o outro ficar cego. E o mais interessante é que a cegueira que Eliseu pede para o exército não é uma cegueira física, mas é uma espiritual. Eles continuam vendo, só não estão reconhecendo Eliseu nem a cidade. Eles não sabem mais que é Eliseu que eles estão perseguindo. Ou seja, eles continuam vendo, mas não tem mais visão. Nós estamos meio atrapalhados assim. Um povo andando na contramão. Tem tanta gente andando na contramão que parece que quem está na mão errada somos nós. É importante você conservar a visão. A
Visão. É para isso que a igreja está aqui. Para colocar na sua cabeça a visão. Visão. Qual é a visão? A visão é que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A visão é que Ele é único e suficiente Salvador. E a visão é que nós temos uma missão. Qual é? Replicar aquilo que aprendeu. É isso. Deus pega uma menina e leva para a Síria e muda a história do comandante do exército. Deus pega um rapazinho e leva para o Egito e o transforma num governador. Deus pega uns moleques, uns garotos e leva para a Babilônia. Por quê? Porque Deus quer seus servos mudando a história dos lugares onde eles chegam. Saia daqui para mudar os ambientes onde você estiver. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu quero orar por você. Mas eu preciso que você feche seus olhos. E pode fechar, que ninguém vai pegar nada seu. Eu sou carioca, baixada, mas vim em missão de paz. E ainda sou flamenguista, o que é pior. Carioca, flamenguista, meu Jesus do céu, certo? Mas pelo menos não sou vascaíno, né? Não ando caindo pelos cantos. Feche seus olhos, feche. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo nessa casa. Uma casa de oração, uma casa de palavra, uma casa de comprometimento com o próximo, uma casa de alegria. Continua agindo, movendo, ó Deus, e que essa casa esteja de pé até o dia do teu retorno, ó Deus, preparando vidas para mudar outras vidas, ensinando o caminho da cruz, ó Pai, treinando pessoas piedosas. Muito obrigado, ó Deus. Nós só temos a te agradecer. Como disse o salmista, que darei eu ao Senhor por todos os teus benefícios? A única coisa que eu posso fazer é tomar o cálice da salvação, é reconhecer. Em nome de Jesus, de olhos fechados. Eu não sei como você entrou aqui. O culto está acabando. Pastor Simon não pode ir com você. Eu também não posso. Mas tem alguém aqui neste culto que pode. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Talvez você está por essa cidade de passagem, num período de férias, mas hoje procurou a igreja, uma igreja, para que você pudesse participar. E talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação. Eu só queria fazer um apelo. Quem trabalha nessa igreja é Deus e o Espírito Santo. Ninguém quer te constranger. Mas em nome de Jesus, se a vista atrapalhou a sua visão e você acabou se distanciando, Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Então, com muito respeito, todos de olhos fechados, se você hoje quer voltar para Jesus, se você hoje quer recebê-lo pela primeira vez, eu queria que você levantasse a sua mão. Se tem alguém, eu quero orar por você. Só se tiver. Se tiver, levante a sua mão. Tem uma pessoa ali. Tem mais alguém? Lá na galeria tem alguém? Se tiver, faça um sinal. Tem lá. Eu sei que eu estou em cima da hora aqui, mas você poderia descer para eu orar por você? Você poderia vir aqui? Você que está levantando sua mão. Com muito respeito, eu gostaria de ministrar sobre você. Saia do seu lugar agora e vem aqui. Eu quero orar. Já traga as suas coisas. O culto já está terminando. Para você que está em casa, muito mais do que procurar uma igreja próxima à sua casa, procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Igreja tem que estar próxima da palavra e do ensinamento, do comprometimento. Se nessa noite tem alguém do lado de cá, se tiver, faz assim, eu recebo você aqui. Vem para cá, quem levanta, vem para cá, pode vir aqui à frente, rapidinho. É Deus presenteando a igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai acrescentando à igreja aqueles que hão de salvar. Saia do seu lugar agora
e vem aqui com muito respeito, mas ao mesmo tempo com muita gratidão a Deus, porque segundo a Bíblia, todos os recursos deste mundo não são suficientes para comprar sua alma. Você é preciosa, você é precioso. Isso, glória a Deus. Isso, olha quanta gente. Tem alguém descendo ainda? Não? Para nós orarmos? Bom, se você me acompanha, você sabe que eu sou extremamente respeitador. Eu não vou falar para você que Deus está falando comigo aqui, mas eu vou falar para você que eu estou com uma percepção que está ficando alguém para trás, que tem alguém lutando, conversando consigo mesmo, ponderando. Eu queria dizer que todas as cadeias são quebradas, todo jugo é quebrado, e você é livre para tomar essa decisão agora, em nome de Jesus. A igreja tem autoridade, o que a igreja liga na terra é ligado nos céus, amém, igreja? Então, se essa é a sua noite, levante sua mão e eu te espero aqui e te recebo, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Ah, pastor, eu estou sem forças para ir. Você está sem força para ir, para vir? Levante a mão e eu vou aí te buscar. Tem alguma coisa te prendendo? Tem alguém? Tem alguém? Não? Cadê? Isso, vem para cá. Não está completo sem você. É isso. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha quanta gente. Você não podia ficar para trás, irmão. Hoje. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.